Tá bem. E aí, galera, sou Eusébio, aqui do Yu-Gi-Oh! Belém, e estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre o Handicap Tournament que vai ser realizado agora em fevereiro. E já surgiram, já me fizeram várias perguntas, já que fui eu que fiz as regras especiais, quanto ao mestre de deck e outras situações em torno disso, que todo mundo ficou falando que existem várias cartas que eu coloquei os efeitos especiais como mestre de deck que não existem, porque todo mundo está acreditando que no momento que eu criei as regras e coloquei monstros sem efeito, non-effect monsters, todo mundo acreditou que seria somente os monstros normais, que no caso seriam esses daqui, os amarelinhos, que naturalmente já não tem efeito nenhum. Porém, existem outros monstros também que não têm efeitos. Por exemplo, temos os Synchros, um exemplo que eu peguei é o Gaia, Força da Terra. Para saber se o monstro tem efeito ou não, vamos fazer um comparativo aqui. Eu tenho Mestre de Oz, que é o monstro fusão. Se verificar bem aqui, ele vai dizer monstro fusão e o tipo dele. Ou seja, não possui, como por exemplo, essa outra fusão, o Evil Hero Dark Gaia, que ele tem o tipo dizendo que é fusão e que ele possui efeito. Ou seja, os monstros que podem ser usados são os que não têm essa palavra efeito, ou Gemini, ou Toon. No caso, são que tem apenas a descrição do tipo e qual a situação dele. Subtipo. E o subtipo dele. No caso, temos os Synchros, por exemplo, Dark Gaia, Fusão, que eu peguei como exemplo, Mestre de Oz, os monstros rituais, que eu peguei como exemplo aqui, o Zera, a mesma situação, monstros Exceed, que no caso eu peguei o Pérola, e também os monstros pêndulo, desde que sejam pêndulos normais, pois ele, como monstro, ele é um monstro normal, logo não tem efeito. Muito embora ele tenha o efeito pêndulo, ele não vai ser usado como pêndulo, ele não pode ser usado como pêndulo. Ou seja, ele não vai ter efeito. Logo, ele vai continuar sendo um monstro normal. Portanto, muita gente me perguntou, não existe monstro normal zumbi com mais de 2000 de ataque. Exatamente. Zumbi não existe, mas existe um monstro zumbi de fusão sem efeito, que é o Goldfine. Então, você pode usar todos esses tipos de cartas como mestre de deck, não somente os monstros normais, como o pessoal estava acreditando. Aí agora, outra dúvida que surgiu é, como eu disse, todas as cartas somente poderão ter uma cópia, seja no main, seja no extra, já que não vai existir side. E existem algumas cartas que eu peguei como exemplo aqui, a Umi, o Lemúria e o Oceano Lendário. São cartas de campo. Ao verificar no efeito do Oceano Lendário e da Lemúria, ele diz que essa carta é tratada como Umi, ou seja, cada uma dessas cartas são exatamente a Umi. Portanto, você não pode ter as 3 cópias dela no deck. Qualquer carta que diga que ela é tratada como outra, pode ser somente um. Caso você queira fazer um deck de água e for usar o Oceano Lendário, não vai poder usar nenhuma dessas outras 2 cartas aqui. Outra carta que tem esse mesmo efeito são as Harpias, as Harpy Lady 1, Harpy Lady 2, Harpy Lady 3, a Cyber Harp, todas também tem essa descrição. Essa carta é tratada como Harpia, então só vai poder escolher uma delas para entrar no deck, já que se eu tiver mais de uma, vai ter mais de uma cópia.
E como é que fica o caso do Neusalius, que ele é só depois que ele foi invocado pela segunda No vez? caso, ele é tratado em campo, porque o Neusalius, ele é um Gemini. O efeito dele é ser tratado como um monstro sem efeito. E após ser invocado, que ele vai ser tratado como o Neos. A mesma coisa nos decks de Cyber Dragon, que existem aquelas cartas que, quando está no campo ou no cemitério, é tratado como Cyber Dragon. Ou você revela uma carta mágica para ser tratada como Cyber Dragon. O detalhe é que, enquanto monstro no main deck, carta no main deck, ser tratada como outra. No caso, se a carta possui um efeito que, após você realizar uma condição, somente após essa condição ela vai ser tratada com aquele nome. Então você pode usar sim aquela carta junto com o outro. Por exemplo, o Neusalius junto com o Neos. Agora a gente vai montar aqui um duelo simulado para ver como serão usados os mestres de deck.